Pois bem, os níveis de teste, eles estão relacionados com o nível do desenvolvimento do software a ser testado, ok? Então significa que se você vai testar um software, por exemplo, que ainda está pequeno, né, o início, você está testando ali uma classe, por exemplo, é um nível de teste. Se você vai testar um sistema, ou seja, é um software cujo nível de desenvolvimento é maior, é um outro nível de teste. Então, também podemos dizer que os níveis de teste têm relação com o escopo do item a ser testado. Então, uma classe tem um escopo, um sistema tem um escopo, um componente, ele é composto por várias classes, mas não é tão grande, não tem tantas classes quanto um sistema, por exemplo, ok? Então a gente também pode dizer isso dos níveis de teste. Então, cada nível de teste ele é uma instância do processo de teste. E isso significa que cada nível de teste tem atividades que são organizadas e gerenciadas de acordo com alguns critérios. E nós falaremos sobre o processo de teste no próximo vídeo. Mas já que eu comecei a falar um pouco sobre os níveis de teste, quais seriam os níveis de teste que nós temos? Bom, nós temos 4 níveis de teste, ok? Segundo o CTFL. Então são eles: o teste de componente, que também a gente pode chamar de teste unitário, o teste de integração, o teste de sistema e o teste de aceite. Perfeito? Então, o CTFL, ele descreve esses 4 níveis de teste. E cada um desses níveis trata de tipos de erros diferentes. Ok? Bom, eu disse antes que as atividades de teste elas vão ser organizadas de acordo com alguns critérios, alguns atributos específicos. Então, quais seriam esses atributos? Pois bem, então seriam esses aqui os atributos que nós temos. Então a gente tem, segundo o CTFL, objetivos específicos, base de teste, o objeto do teste, defeitos e falhas típicas, abordagens e responsabilidades específicas. Tá certo? Então, quando a gente, por exemplo, imagina um cenário em que a gente precisa definir qual é o nível de teste que a gente precisa utilizar em um certo momento, são esses critérios, tá? Esses 5 critérios que foram listados aqui, que devem ser utilizados para balizar a nossa escolha. Tá certo? Veja, tem que ser então uma escolha técnica, de acordo com esses critérios. Então, por exemplo, se o que vai ser testado é o login de um usuário em um website, por exemplo, o que a gente quer descobrir é se há algum tipo de falha no cumprimento de regras de segurança do site. E essas regras provavelmente são obrigatórias. Então, nesse caso, o nível de teste é o teste de integração. Ok? Por quê? Porque se a gente for estudar o que diz o CTFL, a gente vai ver que os testes de integração, um dos defeitos e falhas típicas, né, que são cobertos por esse tipo de teste, o teste de integração, é exatamente esse, né? Falha no cumprimento de regras de segurança obrigatórias. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes sobre o primeiro dos níveis de teste, que é o teste de componente. Bom, o teste de componente, ele também é conhecido como teste de unidade, teste unitário, tá? Ou teste de módulo. Ele vai preocupar-se ou ele vai concentrar-se em componentes que são testáveis separadamente. E normalmente esses elementos testáveis separadamente são as menores unidades de um software. E quais seriam essas menores unidades? As funções, os métodos e as classes, ok? Então, teste de componente, teste unitário, ele vai testar essencialmente isso, ok? Essas menores unidades de um software. Quais seriam os objetivos específicos do teste de componente, tá? Então veja, quando a gente está falando aqui, a gente está começando a falar sobre aqueles critérios, tá? Então,
Um dos objetivos específicos, verificar os comportamentos funcional e não funcional do componente, né? Para ver se ele atende o que ele foi projetado e especificado. Então, comportamento funcional, por exemplo, é para você testar se um método que realiza um cálculo, por exemplo, se o resultado desse cálculo está correto ou não, ok? Agora, uma característica não funcional seria o quê? Verificar, por exemplo, se não há vazamentos de memória, ok? Porque dependendo de como você implementar, você pode ter um vazamento da memória, tá? Outro objetivo específico, né? E esse objetivo específico aqui, quando você pegar o material e dar uma olhadinha, você vai ver que é essa história de construir a confiança na qualidade do componente, ou construir a confiança na qualidade do alguma coisa, você vai ver que é bem recorrente dentro da documentação, tá bom? Outro, encontrar defeitos no componente, tá? Ou ainda, mais um, evitar que os defeitos espalhem para níveis mais altos de teste. Então, por exemplo, o que acontece? Quando você faz um teste de componente, você quer evitar que um defeito seja propagado, né, para outras partes do software. Então, num teste, por exemplo, de integração, uma parte defeituosa pode atrapalhar uma parte que está funcionando direitinho. Então, por isso é que quando você faz o teste de componente, você tenta diminuir a origem, né, ou a possibilidade, melhor dizendo, de você ter falhas, ok? Então seriam esses 4 objetivos específicos que levariam você a escolher o teste de componente. Agora, a base de teste, tá? O que a gente pode utilizar para fazer os testes de componente, tá certo? Então, olha, a gente tem projeto detalhado, o código fonte. Então, por isso é que a gente fala que o teste de componente, normalmente ele vai ser feito por quem tem acesso ao código fonte e que normalmente são os desenvolvedores. Então, também a gente pode utilizar modelos de dados e especificações de componente. Tá certo? Então, seriam produtos de trabalho que podem ser usados como base dos testes. Os objetos de teste, né? Exatamente o que seria testado. Componentes, unidades, módulos. Estruturas de código, estruturas de dados, as classes e os módulos de banco de dados. Então, os objetos de teste, ou seja, o que seria testado, né? O que nós utilizaríamos para testar. Quais são os defeitos típicos e falhas típicas que a gente deseja encontrar, né, quando a gente está fazendo teste de componente? Por exemplo, funcionalidade incorreta, tá? É uma delas. Problemas no fluxo de dados, código incorreto, lógica incorreta. Ok? Esses são defeitos típicos e falhas típicas que são encontrados dentro de um teste de componente. Então, vamos imaginar o seguinte, você não realizou um teste de componente. Lá na frente, você lembra que a gente tem 4 níveis de testes. Se, por exemplo, a pessoa fez um teste, você vai fazer um teste de aceite, mas você não realizou um teste de componente, você, por exemplo, não se certificou se a lógica do software ela está correta ou não. Então quer dizer que como esse erro ele propagou, vai ficar muito mais difícil para você descobrir a origem desse problema, ok? Então por isso que é importante você, durante o desenvolvimento, aplicar os níveis de teste justamente para poder encontrar os problemas, encontrar os defeitos e as falhas enquanto o software ainda está menor, ok? Bom, e a abordagem, né? Geralmente você vai executar o teste de componente sendo o desenvolvedor, tá? Então por isso que aqui está falando, geralmente é executado pelo desenvolvedor que escreveu o código, tá? Mas obrigatoriamente requer acesso ao código que está sendo testado. Então quer dizer que se você vai testar alguma coisa, mas você não tem acesso ao código, provavelmente não, certamente você não fará teste de componente, ok? O teste de componente, então, ele precisa do acesso ao código,
Perfeito? Então, lembra que os critérios é que determinam o nível de teste. Então, se você está em dúvida, por exemplo, é só observar o seguinte: você vai usar o código, né? Você tem acesso ao código que foi desenvolvido ou você tem acesso só ao produto? Ok? Então, imaginando, por exemplo, hoje, se você for fazer um teste, se você se cadastrar como testador, por exemplo, de um jogo para plataforma, sei lá, para um jogo de PlayStation 4, PlayStation 5, sei lá, você provavelmente não vai ter acesso a esse código-fonte, então você não vai fazer teste de componente, você pode fazer um outro tipo de teste, tá bom? Então, o teste de componente, então, ele é o primeiro nível, tá? Então, a gente vai aplicar o teste de componente quando o software, o escopo daquilo que for testado for pequeno, né? E principalmente eu preciso ter acesso ao código-fonte. O segundo nível seria o teste de integração. E o teste de integração, ele vai se concentrar nas interações entre componentes. E veja, componentes já é um conjunto formado por quê? Por classes, ok? Então ele já é maior do que ele vai incluir mais coisas dentro dele do que o teste anterior. Ou ainda você pode fazer o teste de integração entre sistemas, um sistema conversando com o outro. Por exemplo, você pode estar testando uma aplicação que busca informações, por exemplo, por meio de uma API. Ok? Então ela pega a API, ela troca informações, por exemplo, é um exemplo clássico, né? O sistema do Correios, por exemplo. Ok? Você envia o código de rastreamento, manda isso para o sistema dos Correios e ele te manda o local onde está essa encomenda. Tá? Então é um teste de integração, né? Como que os dois sistemas, o que você está desenvolvendo e o sistema do correio, que não foi desenvolvido por você, eles conseguem conversar. Tá? Então o foco do teste de integração ele passa das menores unidades. Essas unidades estavam isoladas, elas não conversavam umas com as outras, e agora você começa a preocupar-se com a estrutura do software, ou seja, aquelas partes elas começam a trocar informações entre si. Então, os objetos típicos do teste de integração são, por exemplo, os subsistemas. Tá? Então a gente tem um nível de teste de sistema, mas a gente pode dizer que o teste de integração ele testa subsistemas. Então ele testa partes menores do sistema, mas elas são maiores do que os testes unitários. Então, se a gente está trabalhando dentro de um ambiente em que a gente tem um desenvolvimento iterativo e incremental, ok? Esses testes de integração, eles normalmente fazem parte do processo que a gente chama de integração contínua, ok? Então, o teste de integração é o segundo nível. Ok? O terceiro nível é o teste de sistema. O teste de sistema ele vai concentrar-se no comportamento e nas capacidades de todo um sistema ou produto. Então, o teste de sistema normalmente ele vai produzir informações que são usadas por um camarada chamado stakeholder. Veja, o stakeholder ele não é igual ao usuário do sistema. O stakeholder, apesar de ele não ser usuário do sistema, a opinião dele é muito importante, porque normalmente os stakeholders eles têm poder de deliberação ou poder de liberação. Só para a gente dar um exemplo, o caso do Uber, né? Alguns anos atrás, quando o Uber começou a oferecer os seus serviços, o que aconteceu? Houve uma reação muito grande por parte dos sindicatos dos taxistas. Os usuários do Uber gostavam do serviço do Uber, mas o Uber teve problemas para oferecer seus serviços porque eles não consultaram os stakeholders nesse caso, que eram os taxistas, ou melhor dizendo, o stakeholder, sindicato dos taxistas. Então, como resultado,
quem acompanhou esse processo aí há alguns anos, viu que o pessoal que começou a trabalhar com Uber, por exemplo, eles eram vítimas de violência, tinham os carros depredados, né, até que chegou um ponto em que conseguiu adequar as coisas. O stakeholder aqui no caso, ele tem esse poder, tá, de interferir ou não, de permitir ou não que um sistema ele entre em funcionamento ou não, mesmo não sendo usuário. Então, o teste de sistema, esse nível aqui, ele pode produzir essas informações, né? Ou ele pode dar subsídios, ele pode fazer com que os desenvolvedores consigam entender, por exemplo, quais são os pontos dos stakeholders, né? Qual é o ponto de vista dele com relação ao sistema. Um outro ponto, o teste de sistema é o responsável por satisfazer ou para verificar a satisfação de requisitos regulatórios ou requisitos legais. Então, é aqui no teste de sistema é que se verifica essas coisas. Então, se um determinado sistema ele precisa funcionar de acordo com uma legislação, se ele precisa produzir um resultado que esteja de acordo com alguma regra, alguma lei, é o teste de sistema que vai verificar isso. Tudo bem? Bom, vamos chegar então ao quarto e último nível de teste, que é o teste de aceite. Ora, o teste de aceite, assim como o teste de sistema, ele vai se concentrar no sistema, no comportamento do sistema como um todo. Então, um dos tipos de teste de aceite que nós temos são os testes alfa e beta. Então, os testes alfa e beta, eles vão usar quem? O feedback dos usuários, ok? Ou de clientes em potencial, enfim, antes que o produto seja colocado no mercado. A grande diferença entre eles é a quantidade de pessoas envolvidas, tá certo? E o local aonde esses testes são feitos. Mas o objetivo, tá, dos testes alfa e beta é justamente esse: é obter feedback dos possíveis usuários ou dos possíveis clientes, ok? Então, esses são os 4 níveis de teste. Mas além dos níveis de teste, nós também temos os tipos de teste. Bom, e os tipos de teste, então, eles servem para que a gente consiga verificar características específicas de um software ou de parte do software, tá? Mas veja, isso tudo de acordo com objetivos de teste específicos. E quais seriam esses objetivos de teste? Então, se o que a gente quer é avaliar as características funcionais do sistema, ou seja, verificar o que o sistema faz, então a gente vai fazer um teste chamado de teste funcional. O tipo de teste é esse, ok? Então, a gente vai avaliar as características relacionadas à qualidade funcional. Não é? Então, o usuário consegue fazer alguma coisa, a funcionalidade está implementada de forma correta? Isso é um tipo de teste. Um segundo tipo de teste, né? Se a gente quer ver, por exemplo, o quão bem é o comportamento, o quão bom, melhor dizendo, é o comportamento de um sistema, então nós queremos avaliar as chamadas características não funcionais. Então, por exemplo, a confiabilidade, a eficiência, a performance, a segurança, a usabilidade do sistema. Tudo isso são características não funcionais. Então, isso é um outro tipo de teste, ok? Um terceiro tipo de teste, tá? Eu quero, por exemplo, verificar se a arquitetura ou se a estrutura do software está completo, está correto, se está especificado da forma correta. Então, é um outro tipo de teste. Então, aqui nesse caso, eu posso verificar, por exemplo, fluxo de trabalho, eu posso verificar o fluxo de dado dentro de um sistema. Então, quer dizer, um tipo de teste diferente dos outros dois.
E por fim, um quarto tipo de teste que eu tenho é avaliar os efeitos das alterações. E isso é especialmente importante porque eu preciso confirmar se as alterações que eu fiz, elas corrigiram os defeitos, ok? E principalmente se elas não causaram consequências imprevistas, como por exemplo, a correção criar um novo defeito, ok? E veja que isso pode acontecer, tá? Então por isso que é necessário avaliar os efeitos da alteração. Então isso aqui é o que vai confirmar a correção dos defeitos, perfeito? Então nós temos 4 níveis de teste, 4 tipos de teste, tá bom? Então, agora é hora de colocar a mão na massa. Você, primeiramente, vai fazer a leitura do conteúdo desse vídeo aqui, lá no documento, no Certified Tester Foundation Level, nas páginas de 28 até a 46, tá certo? Você vai ler tudo isso e depois você vai você vai realizar a atividade que está disponível no Moodle, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e bons estudos!